Salve, salve minha galerinha mais ou menos nerd, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje é dia de revisão para a galera de segundos anos, lá da escola Marta Gifone. Eu quero começar o vídeo, cara, pedindo assim desculpa pelo atraso do tempo que a gente tinha combinado em sala de aula para postagem do vídeo. Mas é porque eu estou utilizando um notebook novo e acabou que na hora de finalizar o projeto começou a dar tudo errado, o programa que eu estava utilizando não rolou. Eu sei que houve uma complicação danada, para não dizer outro nome aqui, mas tá tudo resolvido. Dá os créditos aqui para minha cunhada Thalia, né, que me emprestou o notebook dela para a gente estar fazendo aqui a nossa aula. E eu espero que dê tudo certo. A partir de agora vai rolar com certeza, né? Então, para a galera de segundos anos, a gente começou a falar sobre o assunto de fontes de energia. E a gente fez aí inicialmente uma classificação dessas fontes em fontes primárias e secundárias. As primárias são aquelas que são utilizadas da mesma forma que são retiradas da natureza, e as secundárias são aquelas que precisam passar por um processo para serem utilizadas. Renováveis, que são aquelas que, se acabarem em um curto espaço de tempo, a gente volta a utilizar, e as não renováveis são aquelas que precisam de um tempo maior, ou seja, nem nossas gerações futuras vão poder utilizá-las. Em convencionais são aquelas mais utilizadas, ou alternativas, que são as novas fontes de energia, que também são classificadas como poluentes ou não poluentes. Tá? E a gente tem alguns exemplos, como o petróleo, como a hidráulica, a eólica, são alguns dos exemplos que a gente vai utilizar logo aqui na sequência para entender um pouco dessa dinâmica de classificação de fonte de energia. E aí na sequência a gente começou a falar sobre a fonte de energia mais utilizada no mundo, que é o petróleo, e a gente viu aí uma classificação inicial sobre essa fonte de energia, como por exemplo ela é um hidrocarboneto, né, formado por hidrogênio e carbono, e que é resultado da decomposição e sedimentação de material orgânico. É a fonte de energia mais utilizada durante a segunda revolução industrial, e a gente deu destaque para os Estados Unidos, que foi o país onde houve a perfuração dos primeiros poços, e quando o carvão passou a ser o principal produto, tanto do ponto de vista econômico como também de desenvolvimento industrial. A gente viu também que essas reservas elas podem ser offshore, quando são retiradas do oceano, e onshore, quando são retiradas do continente. No caso das offshore, são aquelas mais utilizadas no Brasil, mais de 90% do nosso petróleo é offshore, e a onshore ela não é típica no país. Dentre outras características, a gente viu o petróleo comercial ou não comercial, dependendo do gasto que é feito em cima do processo de refino, que é a industrialização desse petróleo para o uso, seja doméstico ou industrial. Depois a gente destacou sobre o mercado do petróleo, a gente conversou sobre a influência inicial das 7 irmãs, que era o grupo das 7 maiores empresas que trabalhavam com o petróleo, e que organizaram uma espécie de cartel para ter domínio, né, oligopólio desse mercado. Então elas combinavam preço para dominar o mercado, tanto na exploração, no transporte, no refino e na distribuição. Assim também como o baixo pagamento de royalties para os países onde eles tinham direito de explorar o petróleo. Então esses royalties eram baixos e acabavam dando grandes lucros a essas 7 irmãs. E a gente finalizou no final comentando aí sobre a fusão dessas empresas, que hoje seriam só 4. Muitos países tentaram resolver essa influência das 7 irmãs, e uma das tentativas, como houve aqui no Brasil, era a criação de empresas estatais, no que nós chamamos de programa de nacionalização. Esse país se responsabilizava pela retirada do petróleo, diminuindo a influência das 7 irmãs. Assim também como a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que também visavam reduzir a influência das 7 irmãs desse mercado. Tá? Um outro ponto também que a gente discutiu foi uma espécie de linha de tempo, onde a gente falou sobre o primeiro, o segundo choque do petróleo. O primeiro choque foi causado pela instabilidade política, e aí a OPEP, diante, né, desse cenário, resolveu reduzir, né, a produção e o fornecimento de petróleo, e consequentemente aumentando o valor do petróleo de 3 para quase 12 dólares no mercado mundial. Depois nós tivemos um segundo choque, que foi por conta de um conflito entre Iraque e Irã, que aumentou a demanda do petróleo no mercado e fez mais uma vez que esse valor ele pudesse pular agora para quase 34 dólares. Tá? Depois a gente falou sobre a Primeira Guerra do Golfo, não é aqui agora, é a Primeira Guerra do Golfo, que foi a invasão do Iraque no Kuwait, né?
tentando aí ter posse sobre suas reservas. Isso também causou uma instabilidade no preço. E logo depois a Segunda Guerra do Golfo, que foi a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, né? E diante de várias questões aí que o livro destaca muito bem. Muitos países subdesenvolvidos, como por exemplo o Brasil, sofreram, né, com essa variação de preço porque a gente era muito dependente do petróleo internacional, porque a Petrobras ainda não atendia a demanda que a gente tinha no mercado brasileiro. Depois nós conversamos sobre a segunda fonte, que é o carvão mineral. Ela é oficialmente uma rocha que tem presença de carbono e que é resultado da decomposição de antigas florestas, né? Essas antigas florestas elas passaram por uma alta pressão e também pela ausência de oxigênio. O petróleo ele é muito definido pelo poder de calor e o tempo de queima que ele possui, né? Destacando aí a sua qualidade ou a sua baixa qualidade. Depende aí de algumas situações. Aí o livro ele destaca 4 tipos de carvão, que são aí basicamente destacado pela qualidade, tempo de queima e o calor. E aí a gente percebe que dependendo da profundidade e a idade que esse carvão tem, ele acaba definindo a sua qualidade. O carvão ele foi a primeira, a fonte de energia responsável pela primeira revolução industrial. Ele é bastante poluente e hoje ele é usado principalmente para gerar energia nas termoelétricas. Dentro da ideia de reservas, praticamente 57% das reservas de carvão que existem no planeta estão sob posse dos Estados Unidos, Rússia e China. E aqui no Brasil a gente tem um carvão de baixa qualidade, o que nos força a comprar esse petróleo de fora, principalmente da China, da Rússia e do Canadá. Depois nós falamos sobre o gás natural, que assim como o petróleo ele é um hidrocarboneto, só que gasoso, claro, de gases leves, formado principalmente pelo metano. Ele é uma fonte de energia de origem orgânica, é uma fonte de energia pouco poluente quando a gente compara com outras fontes de energia e que tem um baixo custo, digamos assim, um baixo investimento, tanto na parte de exploração dessa fonte de energia como também de transporte dessa fonte de energia. Tá? Aqui no Brasil, ela é a quarta, né, mais utilizada e esse gás ele vem principalmente da Bolívia. Um outro ponto que a gente não pode esquecer é o fato dela poder ou não estar ligada às fontes de petróleo, às reservas de petróleo. Uma outra fonte de energia é a nuclear. Hoje são mais de 30 países que utilizam essa fonte de energia, somando aí mais de 470 reatores, e é uma fonte de energia que tem um grande poder produtivo. O problema está exatamente em vazamentos, como por exemplo ocorreu em Chernobyl, ainda na época da antiga União Soviética, e também o destino do lixo produzido nessas usinas. E por último, galera, a gente tem a energia hidráulica, que ela é uma fonte de energia também que tem um poder de produção muito grande e que ela depende da chuva, né? Por isso que ela é renovável. É uma fonte de energia barata e que aqui no Brasil é muito utilizada. Alguns problemas ligados a essa fonte de energia está exatamente a questão do alagamento, que pode ser de reservas ambientais ou indígenas. Galera, então é isso, valeu. Bons estudos, desculpa aí o atraso, mas dívida está paga. Um abraço para todo mundo e sucesso, hein, galera? Valeu mesmo.